Você conhece a programação da nossa igreja? Domingo às 9h15 temos o Café da Comunhão, onde você pode desfrutar de um delicioso café antes do culto começar. Às 10 horas acontece o nosso culto de celebração. E para maior conforto dos pais, temos o Casa Kids, nosso departamento infantil, onde seu filho vai aprender mais de Deus. Quarta-feira, às 20h30, venha participar da Sala de Oração. Um momento onde nos reunimos como igreja para interceder e buscar mais de Deus. Para ficar sempre atualizado em nossas programações, siga nosso Instagram, @LCasaDaFé, e fique ligado sobre tudo o que está acontecendo. Igreja Cristã Casa da Fé, Avenida 1º de Dezembro de 1640, lote 475 C6, Seixal, Portugal. Amém, pessoal. Bom dia mais uma vez. Meu Deus, tem 2 pessoas na igreja. Na hora do louvor estavam umas 50 e pouco aqui. Amém. Glória a Deus. Só que frisando rapidinho que o Wesley falou sobre essa questão do preenchimento das inscrições para o evento de junho. Se você precisar de ajuda, procure aí algum dos auxiliares, que eles vão te ajudar também, mesmo aqui de forma presencial, a preencher o formulário e ajudar você aí para o que você precisar. E criem expectativas mesmo, pessoal, no coração de vocês, porque eu creio que é um tempo mesmo que Deus está reservando para nós. Nós vamos ser bastante edificados aqui. E eu creio também que vai ser bênção para você, para os seus amigos, seus familiares. Então, convida o pessoal, divulga aí, para que seja maravilhoso. Amém? Já tem muitas pessoas, como é um evento que não é só, vamos dizer assim, para a Casa da Fé, não vai ser restrito aqui para nós, é aberto a todas as denominações. Então, pode acontecer de que as vagas fiquem mesmo limitadas. Nós vamos ainda comprar mais cadeiras pela fé, em nome de Jesus. Nós vamos colocar 200 cadeiras aqui, amém? Você crê? Você crê junto comigo nessa aí? Amém, irmãos. E vai ser melhor, cada vez mais nós vamos melhorar e vai ser uma bênção, amém? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no meu coração já tem algum tempo, e eu quero que você abra esse coração abençoado que você tem e deixe com que a palavra de Deus ela flua. É ela que é o remédio que nós precisamos, é ela que nos limpa, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá força, dá alegria, dá o vigor para a nossa vida. Talvez seja a primeira vez que algumas pessoas estão aqui e vão ouvir uma ministração em uma igreja cristã, mas eu quero dizer para você que não tem a ver somente com esse ambiente, no natural, mas existe também uma ação do Espírito no sobrenatural, onde o Espírito Santo ele sabe o que cada um de nós aqui precisa ouvir. E eu creio que a palavra ela vai falar com cada um, em uma esfera de fé, aonde você estiver, a forma como você entende, mas eu creio que pelo poder do Espírito Santo, você vai sair daqui hoje conhecendo mais sobre Jesus, conhecendo mais sobre quem você é, conhecendo mais sobre quem Deus é, porque a falta de informação sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é, sobre aquilo que Ele pode, aquilo que Ele me chamou para ser, faz de nós termos relacionamento raso, superficial, porque eu não entendo na intimidade do que essa pessoa quer para mim. A Dani, por exemplo, quando ela estava super apaixonada por mim, se ela não dissesse, eu não ia descobrir. Mas porque ela se aproximou de mim, eu pude me relacionar com ela e entender aquilo que vai no coração dela e ela entender aquilo que vai no meu coração. Obviamente que eu também estava apaixonado e sou muito apaixonado pela minha mulher. Tem que fazer uma média, né, pessoal? E isso eu falo para você todos os dias. E nós precisamos sim, de fato, nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos da palavra para que Ele se revele a nós. A Bíblia diz, olha, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele é interessado que você chegue também ao pleno conhecimento da verdade. Então, abra o seu coração, crie expectativas pela palavra, não perca o foco porque tem essa moto maravilhosa aqui com o farol. Gente, o farol ligado foi a mais, porque assim, essa moto, nós montamos aqui o cenário para as pessoas que chegaram depois, logo no início do culto eu expliquei, o porquê que estava aqui essa moto. Mas é o cenário que nós fizemos aqui ontem por causa do nosso encontro de homens, e acabou que ficou legal, não que vai ficar sempre assim, amém?
Mas hoje eu falei, deixa a moto aí, vai ser legal. E os meninos conseguiram colocar o farol ali aceso. Vão acabar com a bateria da minha moto. Pois não tem como ir embora para casa. Amém? Você pode dizer assim: eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu espírito. Eu tenho olhos para ver, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia. Você pode dizer amém? Essa é a nossa vida, irmãos, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós vamos rompendo em fé, amém? E hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, e o Espírito Santo ministrando algo ao meu coração, e eu achei necessário também compartilhar, porque nós precisamos entender. E eu quero falar hoje sobre conexões, sobre associações. Pastor, o que isso quer dizer? Pessoas que você tem se relacionado, o seu nível de relacionamento, as pessoas que estão ligadas a você, né? E nós precisamos ter isso muito bem firmado na nossa vida. Que tipo de pessoa nós estamos colocando para andar no nosso barco? Que tipo de pessoa nós estamos agregando na nossa vida? Não é que nós estamos fazendo acepção de pessoa, não tem a ver com isso, porque nós temos o caráter do Pai e nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas, nós também não o fazemos. Porém, existem determinadas associações, amizades, influências que você talvez esteja recebendo, que não estão sendo benéficas para você e está prejudicando você na sua saúde espiritual e vai refletir, obviamente, no seu mundo natural. Então, nós precisamos ter um filtro, assim como talvez uma máscara aí que você está colocando, que de certa forma filtra o ar, não chega de forma direta. Existe um filtro que nós precisamos colocar a nível dos nossos relacionamentos. Não quer dizer que você vai se fechar no seu mundinho, vai ficar ali quietinho, só você e Deus. Não é isso, mas a minha oração é para que Deus ele coloque pessoas do seu lado, conexões que vão te promover e tornar a sua vida mais fácil. É esse tipo de relacionamento. Agora, eu vou me relacionar só porque a pessoa tem algo para me oferecer, pastor? Não é isso, mas de certa forma a pessoa está caminhando na mesma visão, ela está andando do meu lado, ela está entendendo aquilo que eu tenho para viver, e você vai ver que não é coincidência, né? Aqui as pessoas mais próximas assim de nós e que já estão há mais tempo conosco, lembram e sabem que nós sempre falamos, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, se você está com as pessoas que você está hoje, se relacionando com elas, algumas talvez você vai ter que filtrar mesmo e rever conceitos de amizades, de influências, mas existem outras pessoas que, pelo contrário, ao contrário das outras que estão te afastando, existem pessoas também, eu tenho certeza, que estão te aproximando do propósito de Deus. E é esse tipo de pessoa que nós precisamos do nosso lado. É aquele tipo de pessoa que vai puxar a sua orelha mesmo e falar assim, rapaz, você precisa se posicionar, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, olha só, você não é a pessoa que eu conheci, aquele cristão de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano atrás, porque se nós não tivermos pessoas que vão nos corrigir do nosso lado, irmãos, é um caminho perigoso. Se você não tiver alguém que você vá prestar contas, ou alguém que vá olhar você ali andando em um caminho que não está sendo um caminho bom, é um caminho perigoso demais, você pode correr um grande risco de se matar, vamos dizer assim, de forma espiritual, amém? Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 2, e o versículo 1 e 2, quero dar as boas-vindas enquanto vocês estão abrindo também, o pessoal do podcast lá no Spotify, no YouTube, glória a Deus. Marcos capítulo 2, verso 1, está dizendo assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Só uma curiosidade aqui para você, Jesus estava onde?
em casa. Então, diga assim para o irmão do seu lado: Jesus tinha casa. Uau, que revelação, pastor! É porque tem gente que lê aquele versículo na Bíblia que Jesus ele diz assim, que o Filho do Homem não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, é como o vento, e pensa que Jesus andava aí perambulando, irmãos, tipo, sem casa. Não, Jesus ele tinha casa. Jesus ele estava dizendo outra coisa quando ele quis dizer isso, nesse sentido para os discípulos, do Filho do Homem não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas Jesus ele tinha casa, e Cafarnaum é a casa na praia. Cafarnaum era praia. Se Jesus tinha casa na praia, irmão, nós podemos sonhar em ter uma casa na praia. Amém? Então Jesus ele estava em casa, e olha que interessante, verso 2: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Nesse verso 1 e 2 que nós paramos para ler, nós vamos ver que o escritor ele está relatando aqui que Jesus ele estava em casa, e ouvindo e sabendo que Jesus estava em casa, o que aconteceu? Muita gente decidiu se reunir lá, porque obviamente aonde Jesus está, milagres estão sempre acontecendo. E eu quero dizer para você, ainda que você não esteja vendo fisicamente aqui, mas ele está aqui hoje também, é uma oportunidade de você ser abençoado. É uma oportunidade hoje para você receber algo que talvez você tenha buscado há muito tempo, e mesmo que no natural ainda não tenha se manifestado, nós entendemos que é pela fé que nós recebemos, e pela fé nós agimos, nos movemos. E algo que me chama a atenção nesse texto, é muito, muito bacana, que os homens, amigos desse paralítico, eles ouvem falar que Jesus estava ali, e um dos pontos principais que eu quero falar com vocês hoje, é a informação. Quanto vale uma informação? Quanto vale quando você recebe uma informação que seja uma informação valiosa, preciosa? Quantas vezes pessoas já deram informação para nós, nos informando de algo, ou uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio, seja qual for uma informação que você receba, quando você recebe essa informação, o que você precisa fazer? Agir de acordo com aquela informação que você recebeu. Então a informação, ela vai fazer com que pessoas elas cheguem a um nível de entendimento de Deus, onde elas vão experimentar. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? É metanoia, é mudança de mentalidade. Como eu mudo a mentalidade? Colocando um pensamento novo no lugar de um pensamento antigo, não é assim? Uma informação nova tira uma informação antiga e coloca uma informação nova. Quando você vai vender um aparelho de telefone celular, de telemóvel, por exemplo, e imagina eu vou comprar um modelo novo e eu tenho um modelo já antigo, mas para que eu possa vender esse modelo, eu tenho que fazer o quê? Um reset no meu celular, no meu telemóvel, ou no meu computador, eu vou formatar ele, eu vou tirar tudo que está de informações ali, para que a pessoa que adquirir esse aparelho novamente possa colocar então novas informações. E é isso que a palavra de Deus vai fazer conosco. À medida que eu me exponho à palavra, à medida que eu me aproximo da palavra, à medida que eu abro o meu entendimento para que essa informação que é a palavra de Deus entre em mim, isso vai mudar totalmente o meu comportamento e o meu nível de relacionamento. Por quê? Porque eu recebi uma informação. E quando nós recebemos essa informação da palavra, nós renovamos a nossa mente, nós estamos aptos para assim experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma informação, pessoas desinformadas, irmãos, pessoas que não têm nenhuma informação, elas ficam completamente perdidas, sem destino. Já aconteceu comigo de ir para um lugar uma vez e eu não ter a informação de qual o transporte que eu deveria pegar, de qual a rua que eu tenho que ir, e é muito ruim você andar desinformado.
É muito ruim quando você está indo de carona com alguém, você não conhece o lugar, ou você vai conhecer uma cidade nova, algum lugar assim, e você está ali e de repente, tipo, você fala, nossa, que estranho, eu não conheço nada dessa rua aqui, eu não conheço aonde eu estou andando, você não está me levando para outro lugar não, né? Tem gente que até brinca assim. Por quê? Porque falta ali a informação, não tem conhecimento pelo caminho que está indo. Mas não é isso que Deus ele quer para você. Eu estou usando esses exemplos naturais para que você consiga entender que de forma espiritual também, a palavra diz, o próprio Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deu uma informação para mim e para você, ele disse assim, olha, se você quer ter uma vida abençoada, de propósito, conquistando, avançando, rompendo, a informação que eu te dou é, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esses amigos desse paralítico, eles ouviram falar, Jesus ele está em casa. E eles pegaram essa informação. Agora diga assim comigo, se eu tiver 40%, se eu tiver a informação, já tenho 40% do caminho feito. Se você já tiver a informação, 40% do caminho já está feito. Os outros 60% vai se distribuir entre você crer e agir. Não adianta nada, você está aqui recebendo uma palavra, você está recebendo uma instrução da parte de Deus, a informação chegando, esses 40% preciosos, mas você só ficar com esses 40% não vão fazer você mudar de vida. O que vai fazer você mudar no seu relacionamento, nas suas associações, nas suas conexões, é crer que a informação que chegou é verdade, e eu vou agir segundo essa verdade. E eles encontraram alguns desafios, e foi o que aconteceu na história, e nós vamos ver lá no versículo de número 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu não leio a Bíblia de forma tão, assim, fácil. Eu leio a Bíblia imaginando mesmo a história, como isso aconteceu. Você subir num telhado, remover telhado, numa casa que não é sua, num lugar que você não pediu nem permissão para poder fazer aquilo, para que você pudesse ajudar outro, que não tem a ver nem sequer com você mesmo. Será que nós estaríamos dispostos a fazer um esforço tão grande? Será que eu e você, como bons amigos, associações divinas, nós estaríamos dispostos a empenhar um esforço nosso para que o benefício não seja nosso, mas seja do outro? Isso faz lembrar muito também o que Jesus fez por mim e por você. Ah, pastor, eu não tive nenhum amigo, graças a Deus eu não estava paralítico, não tive ninguém que precisou, mas você precisou sim de alguém que entregasse a vida por você, sofresse a consequência do pecado, o peso do pecado ele carregou, para que você tivesse o benefício da salvação e do relacionamento com Deus. É um modelo. Jesus ele é um modelo para nós em todas as esferas, irmãos, de relacionamento. E esses homens eles olham ali aquele paralítico naquela condição, e eu oro para que você ande com pessoas talvez que tenham mais fé que você. Sabe por quê? Porque se você está em um degrau, você precisa talvez de ajuda que te suba para outro degrau. E você depois tem alguém que está mais fortalecido e vai te puxar para outro degrau. E você já está apto para puxar outro, para puxar outro, para puxar outro. Por quê? Nós falamos, você disse que a sua vida está indo de degrau de glória a outro degrau de glória. Então isso está mostrando para mim e para você que o nosso relacionamento ele vai crescendo de um degrau a outro degrau, é o passo após o outro, um passo após o outro, e você vai se aproximando mais de Deus, vai conseguindo ajudar outros, você vai se aproximando mais da palavra, vai filtrando, e quando você vê o seu círculo de amigos, irmãos, de pessoas que estão ao seu lado, são pessoas que estão caminhando no mesmo propósito. Como igreja, nós estamos crescendo cada vez mais, e eu fico feliz de ver cada cadeira dessa ficando preenchida, de forma frequente, sólida. Quando nós jogamos uma rede para poder pescar, vem todo tipo de peixe, vai vir de tudo na rede, e depois de certa forma é a palavra que vai
limpando, é a palavra que vai fazendo com que isso seja cada vez mais consolidado e as pessoas vão vendo esse testemunho na nossa vida. Não é um papel nosso de querer falar assim, não, você vai andar comigo, você não vai andar comigo, mas a Bíblia também diz assim, que é pelo fruto que você vai conhecer o quê? A árvore. Como que nós sabemos que um pé de manga é uma mangueira, vamos dizer assim? Por quê? Porque tem lá manga. Pelo fruto eu vou conhecer a árvore. Não, é uma mangueira isso aí, está vendo como é que está carregado? Olha, é uma macieira, está vendo que está carregado aí de maçã? Pelo fruto você vai conhecer. Vai chegar um momento para você, irmãos, que não vai ser difícil você entender e se identificar com os tipos de relacionamento que você está tendo. Existem pessoas, irmãos, que elas estão parando no caminho, porque elas estão ouvindo conselhos errados, elas estão se aconselhando com pessoas erradas, elas não estão sendo instruídas de acordo com a palavra. Olha o que diz lá no Salmo 1. Queria que a Suelaine colocasse aqui, por favor, para nós lermos em conjunto. Salmo 1. Olha o que está dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2, ao contrário, então quer dizer, está indo num caminho, é ao contrário, eu vou para esse caminho, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. A Bíblia diz para mim e para você uma condição de nós sermos felizes. Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então quer dizer que existe a possibilidade de eu mesmo sendo cristão seguir conselhos de ímpios. Não, fulano fez isso com você? Não, não vai ficar assim não, não vai ficar barato não. Aí o irmão está lá na carne, né? Está na carne, parecendo que estava no churrasco ontem aqui, e está na carne, e vai lá e age no impulso, mas está seguindo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Existe um caminho, Jesus é o caminho, não é um caminho qualquer que ele tem para você, é um caminho de vida, é um caminho de paz, é um caminho que ainda que você tenha desafios, que você vai enfrentar circunstâncias, ele é o verdadeiro caminho. Ele é o nosso amigo confiável. A melhor associação que você pode fazer na sua vida é com a palavra de Deus, é com Jesus, chamando Jesus para ser o seu amigo, chamando Jesus para ser, sabe, aquele que vai te aconselhar, o Espírito Santo, instruindo você, levando você para um nível maior de relacionamento. Então eu disse para você que a informação é importante, não se aconselhar com qualquer pessoa, não se informar de qualquer forma. Agora, esses homens eles tinham um grande desafio, e eles entenderam que, muitas das vezes, vão existir obstáculos que eles podem surgir, e esses obstáculos eles são um tipo de privação da sua fé, e é preciso fé e ação para que você consiga alcançar aquilo que Deus tem para você. Não vai ser sempre fácil, irmãos. Pensa agora, lá não diz obviamente o tamanho da casa, mas acredito que não seria uma casa tão alta como um prédio assim desses, mas pense o que é você subir pelo telhado e você falar assim, caramba, agora nós vamos ter que elaborar um plano aqui para poder fazer você chegar lá embaixo. E atenção, a Bíblia não fala que foi o paralítico que pediu aos amigos para poder levar ele lá. Ele não disse assim, pelo amor de Deus, me pega aqui, me joga lá pelo telhado que eu vou receber o meu milagre. Não, a Bíblia diz que os amigos dele tomaram a iniciativa. Tem momentos que é você que vai ter que tomar a iniciativa e ir lá buscar seu amigo, chamar ele, ser aquele amigo chato mesmo, falar assim, rapaz, eu quero você do meu lado, mesmo se ele for cruzeirense. Tem problema, se ele for cruzeirense, sportinguista, não tem, vamos ficar do lado deles, orar por eles. Flamenguista também, esse povo aí abençoado. Nós precisamos de ter essas pessoas do nosso lado, irmãos, empenhar esse esforço. Tem gente que fica às vezes frustrado num relacionamento com Jesus, que pensa assim, não, entreguei minha vida agora para Jesus, está tudo bem, não vou ter desafio, não vou ter pressões, não vou ter dificuldades, obstáculos. Vão aparecer obstáculos sim, mas não é porque Deus ele quer conhecer o seu coração, não.
porque a Bíblia diz no Salmo 139, o próprio salmista ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando assento, quando me levanto, ainda uma palavra nem saiu da minha boca e tu já conheces. Então, se o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nós cremos que o mesmo Deus que conhecia o coração do salmista também conhece o meu coração e o seu coração. Então Deus não precisa ficar usando de uma estratégia de Satanás para que você... Não, eu preciso conhecer o coração do Juninho, eu preciso conhecer o coração do tio Neuso. Não. Deus ele já conhece, mas Deus ele quer que você se conheça nele. E a oportunidade de nós passarmos por provações ou por dificuldades é uma oportunidade de nós também vermos quem nós somos em Deus. O apóstolo Paulo ele diz assim: eu não me envergonho das minhas fraquezas. E essa palavra fraquezas do original do grego, ela quer dizer limitações humanas, é aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho disso, dessas minhas limitações naturais, porque é nessas fraquezas mesmo que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado na minha vida. É nesses momentos de fragilidade, talvez que você não está conseguindo colocar a sua carne no lugar, é onde o poder de Deus vai te capacitar para que você tenha essa autoridade de exercer isso, um domínio próprio. Talvez é essa capacidade, uma limitação de uma habilidade. Irmãos, hoje eu corto cabelo, e eu nunca na minha vida pensava que eu ia cortar cabelo um dia. Nunca cresci falando assim: olha, nossa, meu sonho mesmo é abrir um salão e eu quero seguir isso para o resto da minha vida. Mas não, foi uma oportunidade que apareceu ali, e hoje eu entendo que foi o próprio Deus conduzindo a minha vida. E já tem muito tempo que eu não conto meu testemunho. Um dia eu vou contar para vocês. Eu era um cabeleireiro que orava para não ir cliente no salão. Você já viu isso? Eu falava assim: meu Deus, não deixa vir ninguém hoje não, Senhor. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de cortar cabelo, Pai. E passava um filme na minha cabeça assim, ó. Eu falava: Pai, se vier, que seja só para rapar toda a máquina. E Deus devia ficar me olhando lá de cima. Ô meu filho, sabe de nada. E eu ficava: Pai. Mas eu fui perseverante. Eu perseverei, irmãos. Meu primeiro modelo, sabe quem foi? O pastor Jobel. Eu estava fazendo curso e o professor falou para mim: você precisa de alguém para você cortar o cabelo. E quem foi lá para mim poder cortar? Ele. E o professor ainda fez raiva nele, irmãos, porque ele tinha uma época ainda que ele tinha um pouquinho de cabelo aqui, ó. E aí ele sentado lá, e o professor falou para mim: aqui em cima você vai cortar a tesoura, tá bom? E eu lá assim, olha. E vocês tinham que ver a cara dele no espelho, tipo assim: pelo amor de Deus, passa a máquina logo nisso que eu quero ir embora. Mas eu perseverei. E eu orava, eu falava: Pai, se o Senhor me colocou nessa posição aqui onde eu estou hoje, eu sei que é para um tempo específico, me dá essa habilidade. Me dá essa habilidade, Pai, eu dependo do Senhor. E aí a minha oração começou a mudar. Eu comecei a entender e o Espírito Santo começou a trabalhar. E eu fui contratado para trabalhar em um salão, irmãos, no shopping. Naquela época, eu estou falando aí de 10 anos atrás, o corte de cabelo custava 20 euros. 20 euros um corte de cabelo. Hoje já é um preço já alto, na média de preço aqui em Portugal. E eu falava: Senhor, esses homens estão pagando 20 euros aqui para poder cortar o cabelo e vai sair mal cortado porque eu não sei cortar cabelo ainda. E o gerente que me contratou no dia, ele falou assim para mim: olha, você foi contratado, mas você não sabe por quê, você vai saber depois. Por ele mesmo, eu nunca ouvi da boca dele, mas eu sei que foi Deus. Ele nunca me explicou por que fui escolhido, mas eu sei que o favor e a bondade do Senhor estão diante de mim. E foi no tempo que eu mais estava precisando de trabalho. Foi no tempo onde eu estava assim, precisando renovar na época ainda a minha residência, e quem é imigrante aqui sabe o quanto isso é precioso para nós, e eu precisando renovar a documentação, e eu sem nada, mas ali Deus colocou pessoas do meu lado para me ajudar. E eu oro, irmãos, para que Deus ele coloque pessoas do seu lado, ainda que seja na sua profissão, que vão te dar estratégias, vão te dar habilidades, vão te ensinar. Não é porque, o que eles viram em mim? A graça e o favor de Deus te acompanham, a bondade dele está seguindo você, você vai ser abençoado sim. Não ande numa consciência, sabe,
querendo trazer tudo só para o espiritual, para a igreja, o anjo descendo, voando. Entenda e aprenda a ver Deus nas coisas simples também da vida. Se eu não tivesse permanecido ali naqueles lugares, obviamente Deus iria ter a misericórdia e me abençoar em outro lugar, mas eu permaneci. Eu não fiquei, me chamavam, eu fiquei mais de um mês só varrendo no salão, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar varrendo, eu tinha medo de ficar cortando cabelo, então eu ficava só varrendo. Varria ali, aí eu ia ali, varria de novo. Aí as meninas da loja da frente, sabe o que elas falavam para mim? As abençoadas diziam assim: então, você foi contratado só para varrer? Aí a filhinha de outro, que criança, né, irmãos? Homem das vassouras. E eu olhava para elas e eu dizia assim, pensava, né? Um dia eu não vou ter tempo nem de conversar com vocês, de tanto cliente que eu vou estar atendendo. E o bom de você saber quem você é, hoje eu posso dar esse testemunho, porque isso não me domina. O você ter status, você ter fama, você ter sucesso naquilo que você faz, não é o problema. O problema é isso dominar o seu coração. É isso se tornar o seu Deus. O meu trabalho, o meu cargo, a minha vida, tudo que eu tenho, eu sou tal. Você deu o passo do precipício. E eu nunca esqueci de onde Deus ele tirou, aonde ele me levou. De homem das vassouras, eu dizia para a Dani assim: eu ainda vou estar entre os melhores. E eu me emociono, irmãos, contando isso, porque eu sei que Deus ele é fiel. E eu estou dizendo de associações, de conexões, sabe por quê? Porque vale a pena você ser fiel a Deus. Ele vai colocar cada pessoa no lugar, para que você chegue aonde você precisa chegar. E de homem das vassouras eu dizia para a Dani assim: amor, um dia eu vou estar entre os melhores. Em 2018, saiu uma reportagem sobre mim no jornal mais vendido de desporto em Portugal. Nesse dia vendeu 1 milhão de cópias. Saiu 3 páginas contando toda a minha história no jornal. Eu já viajei mais de 9 países cortando cabelo. E o interessante é que todo mundo pergunta a mesma coisa: como você conseguiu? Como é possível, cara? Você viajar tantos países, você foi no México, Guatemala, Grécia, Itália, lugares que eu nunca imaginei na minha vida, cortando o cabelo, mas ainda assim lançando a semente da palavra, que eu sei que o cortar cabelo foi só um veículo, porque Deus ele estava me levando ali, porque existiam pessoas que precisavam ouvir da palavra. E eu sempre dizia assim: Deus em primeiro lugar. Hoje, se você me perguntar: e o seu salão? Não tenho mais. E toda a história que você construiu foi para um propósito. Eu estou disposto a viver os sonhos que Deus tem para mim, não os meus próprios sonhos. Às vezes a gente quer viver tantos sonhos, irmãos, tantas coisas e tal, eu quero alcançar isso, mas eu digo para vocês que eu estou muito mais realizado e feliz fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, do que cortando 200 cabelos por mês. Obviamente que é uma bênção. Hoje eu trabalho muito menos, não tenho o mesmo volume que eu tinha quando eu tinha o meu próprio salão. Deus nos abençoou de tal forma, irmãos. Deus colocou pessoas para me abençoar. Eu vou dizer para vocês, e isso está dentro da mensagem, entenda. O Espírito Santo ele está guiando aqui, eu sei que ele está falando com pessoas aqui. Eu fui abrir o meu salão, irmãos. Eu fui um tempo para Londres, meu coração fechou lá, não consegui ficar lá. Voltei para Portugal. O que eu vou fazer da vida agora? Vou abrir meu salão. E eu tinha 2.000 euros para abrir o salão. Pastor Jobel lembra? Peguei o dinheiro, coloquei dentro de um envelope e eu fui na igreja, lá na igrejinha ainda. E eu cheguei lá com o pastor Jobel lá na frente. E eu falei assim: Deus, não era dia de culto, mas eu fui lá, falei: Pai, é tudo que eu tenho. E eu sei que o pouco, quando eu coloco nas mãos do Senhor, Ele vai se tornar muito. E nós oramos e eu falei: obrigado, Pai. E nós achamos o espaço que nós queríamos. E aí uma pessoa que nós conhecíamos na época que ela vendia coisas, materiais de cabelo, de mobiliário, e ela falou assim: vem aqui no meu escritório conversar comigo, eu quero conversar com você. Eu falei: tudo bem. Na semana que eu tinha orado, ela foi e falou assim:
o que você precisa? Eu falei, olha, eu preciso de 2 cadeiras, 2 espelhos e uma rampa de lavagem para poder lavar a cabeça das pessoas. Ela foi e falou assim para mim, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você aqui, mas é como se fosse para mim, que você vai ter o desconto que você precisa para poder comprar essas coisas. E eu falei, glória a Deus. E ela falou, mas não conta nada para ninguém não, tipo Jesus curava e falava assim, olha, fala nada com ninguém, não é a hora ainda. E o que aconteceu? A hora que eu estou subindo as escadas do escritório, ela falou assim, chama o Arthur de novo. E eu já estava feliz, né, indo embora, contar para a Dani. Aí ela foi e falou assim para mim, vem aqui, eu vou fazer melhor, eu vou te dar tudo o que você precisa para montar o seu salão, não precisa pagar nada não. E os 2.000 euros que eu tinha colocado nas mãos de Deus, serviu para nós fazermos a obra, pagar o calção, pagar a renda, e a partir dali Deus começou a escrever uma nova história na nossa vida. Por que eu quis contar isso? Tem pessoas que já estão com a gente há tanto tempo, e eu nunca tive a oportunidade de contar um pedacinho, porque eu resumi o resumo do resumo. Se fosse a Dani, ia dar uns 4 domingos para ela chegar na parte do salão. Se fosse a Dani contando aqui, pessoal, vocês iam ter que fazer um intervalo no meio do culto, para a gente voltar a comer de novo. O Rafa está até rindo lá, porque já sabe como é que é, vira uma série da Netflix, vira uma série de 5 capítulos, só para contar aquela parte que eu estava o homem das vassouras ainda. Mas é o resumo, mas eu creio que isso vai incentivar vocês, irmãos, a depender do Senhor, incentivar vocês a entender que Deus ele vai se encarregar de colocar pessoas do seu lado para que as coisas aconteçam. Ontem eu estava conversando com o Léo aqui à noite, já depois que tinha terminado o culto dos homens, e eu falei, Léo, o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Por isso que nós não ficamos com medo quando Deus ele deu essa missão para nós avançarmos com a casa da fé, porque o Deus que dá a visão, ele dá a provisão, e tudo que Deus falou sobre nós vai acontecer, irmãos. Nós vamos sim, nós somos grandes, nós seremos grandes, porque isso é uma realidade que Deus já disse. Então nós precisamos entender que desafios vão aparecer circunstâncias, problemas, dificuldades, muitas das vezes, que se você não tiver convicção, a informação, como eu disse para você, de quem você é em Deus, daquilo que Deus ele prometeu para você, você vai parar no meio do caminho. Mas hoje eu estou aqui para encorajar você a dizer assim, não para no meio do caminho, ainda que os seus olhos naturais não estão conseguindo entender o porquê, o motivo, a razão, mas continue perseverando na palavra, firmado na palavra. Existe um tempo e um modo para todas as coisas. Eu disse isso já, Deus ele criou o tempo, mas ele não está dentro desse tempo que ele criou para nós aqui. Ele tem o controle, Deus ele não está no céu, não é bagunçado não, irmãos. Talvez, sabe por que a gente tem dificuldade de entender o caráter de Deus? Porque a nossa vida é uma bagunça e a gente pensa que lá no céu é a mesma coisa. Às vezes a gente tem dificuldade de entender Deus porque eu imagino que Deus age como eu agiria. Mas não é assim que funciona. E glória a Deus por isso, porque se Deus agisse como nós agiríamos, muitas das vezes, irmãos, o mundo ia estar complicado. Mas Ele não é assim. Ele é um Pai bom. Ele já tem preparado as pessoas que Ele vai colocar do seu lado. As pessoas às vezes que vão colocar, Ele vai colocar do seu lado, às vezes nem é para você receber algo dela, mas é para você dar. Deus me colocou do lado de uma mulher, uma grande empresária em Portugal, dona de mais de 70 lojas, a qual eu trabalho em conjunto com eles até hoje. Uma mulher fenomenal a nível de pessoa e tudo, e ela falou assim para mim um dia, conversando no saguão do hotel, nós estávamos conversando e ela falou assim para mim, Arthur, você acha que sou eu que vou te ajudar? Eu posso te ajudar, mas você acha que sou eu que vou te ajudar, mas é você que vai me ajudar. Ela estava precisando, sabe do quê? A alma dela estava machucada, sobrecarregada. E o meu interesse de relacionamento com ela, eu comecei a me relacionar com ela, eu nem sabia nem quem ela era, porque não é sobre isso, é sobre pessoas, é sobre nós entendermos o propósito. Depois que eu fui descobrir quem ela era, a influência que ela tinha, mas antes disso tudo ela falou, é você que vai me ajudar, e desde então, oramos ali juntos, ela entregou a vida dela para Jesus, e toda oportunidade que eu tenho, eu vou plantando a palavra nela, eu vou plantando, até hoje, irmãos, passaram inúmeros funcionários, trabalhando no mesmo stand que eu, mas eu ainda permaneço ali.
Todo evento que tem que acontecer, toda coisa que vai acontecer, o que acontece? Liga para o Arthur. Esse espaço aqui é dele. Mas por quê? Não é porque eu sou o tal, tem inúmeros profissionais que são muito melhores do que eu, mas é porque eu entendi, irmãos, que aquele que me chamou, ele é fiel, e nós precisamos permanecer na palavra. E quando nós damos prioridade para a palavra, quando eu priorizo as coisas que são de Deus, ele vai cuidar das coisas que são minhas também, ele vai cuidar das coisas que são suas também. Uma vez o Espírito Santo me inspirou com uma frase dizendo assim: olha, enquanto você cuida do que é eterno, eu vou cuidar do que é passageiro. Carro é passageiro, casa é passageiro, tudo isso é passageiro, tudo isso aqui vai passar. Roupa hoje está valendo, amanhã já não vale mais, tênis hoje está valendo, amanhã já não está valendo mais, mas aquilo que nós fazemos no natural vai ecoar por toda a eternidade. Aquilo que você faz para o Senhor, irmãos, existe um galardão esperando a nós. Aquela pessoa que você prega, aquela pessoa que você fala de Jesus, aquela pessoa que você... Cara, existe essa possibilidade. Movidos por algo maior. Tira o olho do seu umbigo. Vamos parar de olhar só aquilo que vai me favorecer. Eu só vou entrar em tal departamento se me favorecer. Eu só vou fazer tal coisa se me favorecer. Eu só vou não sei o que se eu for favorecido. Ei, tire os olhos disso. De que forma eu posso ser útil? De que forma eu posso fazer acontecer? De que forma eu posso ser uma boa associação? Porque afinal de contas a iniciativa não é só do necessitado, mas é de quem também está vendo e chega e fala: olha, vamos lá, eu vou te levar até o lugar, eu vou te levar, eu vou te conduzir. O cego na beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi. Bartimeu gritando: tem misericórdia de mim. E ele gritando, e o pessoal mandando ele calar a boca, e ele gritava cada vez mais alto, até que Jesus, ele vai e fala assim: olha, manda trazer o cego aqui. E essa ordem de Jesus é algo que me chamou muito a atenção. Jesus, ele podia ter muito bem ido lá de encontro ao cego, sim ou não? Mas ele mandou buscar. Por quê? Porque Deus, ele vai sempre prover uma ajuda necessária para uma necessidade real. Talvez foi um amigo do cego que estava ali. Cara, você não vai acreditar. Pensa, mandando ele parar de gritar. De repente alguém fala assim: olha, você não vai acreditar, moço, ele está te chamando. Você não vai acreditar. O mestre que você está gritando mandou você ir de encontro a ele. Ele está lá te esperando. Oh. Ele mandou chamar, irmãos. Ele é interessado em nós. Ele é interessado e ele vai levar pessoas ao seu encontro para que você seja aproximado a ele de novo. Ele está dizendo assim: olha, vem. Vocês acham que Jesus já não sabia que ia ter esse rolê todo? Telhado. Eu imagino quem está lá dentro daquela casa, irmão, de repente vai tirar a telha, começa a cair aquele farelo de terra em cima do cabelo de Jesus. Tá, aquele pó caindo, e o povo assim: o que está acontecendo, rapaz? Está acontecendo um movimento estranho. De repente começa a descer um corpo de todo tamanho ali, a gente não sabe se ele era alto, magro, baixo, mas ele foi descendo. E os amigos: vai dar certo. E ele olhando, eles falam: você pirou. Eu leio a Bíblia assim, gente, com emoção, que eu imagino que eu estou lá naquela cena, ajudando um amigo. Imagina, você está doido? Ele: vai dar certo. Você vai sair daí correndo. Seja um incentivador de pessoas. Ainda que o outro não está acreditando, você está ali: ei, psiu, vai dar certo. Eu estou com você, cara, eu estou segurando a corda aqui, você não vai cair não. Você vai descer até o pé de Jesus, lá embaixo. Obrigado. Você pode fechar seus olhos? Oh, Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque você tem ministrado aqui, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Eu oro para que o Senhor coloque, Deus, associações divinas, Pai. Pessoas, Deus, aonde vão nos levar? Até os teus pés, Pai. Amigos verdadeiros, Pai. Amigos que vão nos aproximar do propósito. Amigos, Pai, que estão dispostos a segurar a carga junto. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor nos dê a capacidade de reconhecer, Pai,
e de prestar ajuda também em tempo oportuno, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Você pode dizer obrigado, Senhor. Deus, Ele vai colocar pessoas ao nosso lado, irmãos, que vão nos ajudar a viver o nosso milagre. O milagre que você precisa, irmãos, está no seu ciclo de amizades. O milagre que você precisa está no seu convívio, está na sua família. Ei, esposa, o milagre que você precisa está no seu marido. Marido, o milagre que você precisa está na sua esposa, está nos seus filhos, está no seu primo, no seu pai, na sua mãe, está perto de você. A gente precisa valorizar os relacionamentos. Jesus, ele sabia que estava acontecendo aquilo, irmãos, e eu imagino que esses homens, eles foram no impulso. Eles foram no impulso de querer ajudar. Não, cara, a gente está disposto a fazer o que for preciso, mas você vai conseguir viver o seu milagre. Eu imagino aquele telhado caindo, as coisas ali assim, e tudo, e de repente chega o paralítico ali na frente de Jesus, tal, desceu o telhado. Abra comigo lá em Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 5. Oh, obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. Lucas capítulo 5, verso 20. E nós já estamos quase finalizando. Vamos ler o 18 aqui para ficar dentro do contexto. Está relatando a mesma passagem, a mesma história, porém, por outro escritor. Lucas escreveu, e ele diz assim: olha, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Olha o verso 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante. A Bíblia diz, vendo a fé que o paralítico tinha, é isso que está escrito aí? Vendo a fé que eles tinham. Jesus, ele fala para o homem: homem, perdoado estão os seus pecados. E eu pergunto para você, por que Jesus não falou assim: olha, levanta e anda, pega a sua maca, isso não é para você, vai embora, você está curado. Ele disse: olha, você, homem, está perdoado, porque antes às vezes de te curar fisicamente, Jesus, ele quis curar o interior do homem, ele quis restaurar o interior. A mudança que o mundo está esperando ver muitas das vezes é de fora para dentro, mas a mudança que é a verdadeira mudança é aquela que vem de dentro para fora. Deus, ele não está querendo que você, agora eu virei cristão, acabou, vou ter que parar de usar boné, parar de usar tênis, vou ficar agora igual um Zé. Não é isso, não é sobre isso. Ele disse: eu vou tirar um coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne. Se você gosta de ter o cabelo rosa, azul, roxo, branco, amarelo, é tudo cor. Tem gente que fala assim: nossa, vai pintar o cabelo de rosa, por quê? Preto não é cor não? Amarelo não é cor não? Branco? Então ficou de cabelo branco, não serve mais. Não tem a ver com isso. Tem a ver com um coração verdadeiro. Tem a ver com um relacionamento, disponibilidade. Aí Jesus fala: olha, você está perdoado. Aí o homem sai andando com a vida restaurada. Porque aquilo que Deus, ele vai fazer em mim e em você, irmão, não é só pela metade. Deus, ele não quer você só pela metade não. Ah, você não dá. Agora, perdoar pecado já é demais. Ou é uma coisa ou é outra. Às vezes quando o filho vai pedir presente para o pai fala: filho, você vai ter que escolher uma bicicleta ou você vai querer isso aqui, uma bola. Aí o menino fica naquele impasse, né, sem saber o que ele vai escolher. Mas com Deus não é assim não.
Ele diz assim: olha, eu vou restaurar você por dentro, por fora, você vai ter uma vida restaurada, um relacionamento restaurado, vai andar no meu poder, porque não adianta nada você ter a perna boa, mas não ter um coração sarado para ajudar a curar outros. Não adianta nada a gente estar bem fisicamente, mas a nosso espírito, alma, não está acompanhando o nosso corpo. Mas Deus, Ele quer restaurar você no espírito, na alma e no seu corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala com Timóteo, ele fala assim: Timóteo, eu espero que vá bem todo o teu espírito, a alma e corpo, que você tenha saúde, cuida da tua saúde. Você precisa, irmãos. John Wesley morreu muito cedo, não sei se vocês sabem, e John Wesley disse assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo. Não cuidou do corpo, não cuidou da saúde. Não, pastor, mas você fala que a gente anda em saúde divina, amém, mas você precisa também cuidar do seu corpo. Ele é o veículo que você vai usar para levar a mensagem, e quanto mais ele durar aqui nessa terra, mais pessoas vão poder ouvir falar do amor de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé para a gente poder orar? Aleluia. Eu quero dizer para você, existem 4 amigos indispensáveis que você precisa colocar no seu lado. Se você quiser, pode escrever aí no bloco de notas do seu celular, para você não esquecer. O primeiro amigo que você precisa ter do seu lado se chama ousadia. Porque a ousadia, ela vai tirar você da comodidade, vai fazer você sair da mesmice. A ousadia é a qualidade de realizar atos difíceis e perigosos. Nós precisamos ter ousadia no nosso ciclo de amizades, nas batalhas da vida, e se nós tivermos ousadia, nós vamos vencer com certeza. O segundo amigo que você precisa ter é atitude, porque ter atitude como esses amigos vai nos ajudar, pois vai nos levar até a vitória que o Senhor nos prometeu. E ainda que a situação seja delicada, a atitude vai impulsionar você até o propósito. Terceiro, coragem. Estão todos relacionados. Esse amigo é top. Porque a Bíblia diz assim que o Senhor, Ele não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia, de coragem, de domínio próprio, de amor. A coragem, ela não vai deixar você desistir de alcançar. Josué, ele foi chamado por Deus para solucionar problemas, e ele chamou os corajosos, os valentes. Os temerosos ficaram pela metade do caminho, mas nós não vamos retroceder. E o quarto amigo, o fundamental, é a fé. Esse amigo aí você não pode abandonar nunca, porque sem esse amigo vai ser impossível você agradar a Deus. A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer ser uma pessoa que vai agradar ao Senhor, você precisa ter a fé como seu amigo íntimo. A fé. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Não abra mão da sua fé por causa do sistema lá fora corrompido. Não abra mão da sua fé de se identificar como um filho de Deus por querer a aceitação das pessoas. Ninguém vai querer se relacionar comigo agora porque eu virei crente. Eles estão perdendo o melhor de Deus. Fala assim: eu sou o melhor de Deus. Não quer andar do meu lado, irmão? Eu sei quem eu sou em Deus. Você não vai ser carente não de amizade e sentimentos. Você vai se encontrar em Deus. Eu não tenho ninguém hoje. Ei, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você vai dizer: Deus, obrigado, porque você é o meu tudo. Aí vai lá para a sala da sua casa e fica lá com o paizinho lá, paizinho lindo, aí começa a cantar, daqui a pouco você está chorando, está rindo, está se alegrando, e você vai falar: olha, vamos para a vida. É assim. E eu quero saber, tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Que quer viver algo novo? Cansei de viver aquela vida velha que eu estava vivendo, eu quero viver algo novo em Deus.
E talvez você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador antes, porque Jesus foi apresentado para você talvez de uma forma errada. Mas Ele é um bom Pai. Ele está disposto a escrever os melhores dias da sua vida. Talvez você esteve longe dos caminhos do Senhor por muito tempo, mas eu quero orar por você hoje. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser aquele amigo que vai te aproximar de Jesus hoje. Eu quero ser aquele amigo que vai te encorajar a dar o passo de fé e dizer assim: eu vou dar um passo de fé, eu tenho nada para fazer com essa vida minha mesma, eu vou entregar ela para Jesus. Talvez hoje é essa oportunidade, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Pai, nós te rendemos graças, obrigado. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é viva, Pai. Como nós te amamos, Espírito Santo. Como nós amamos o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos mostrado um cuidado, Pai, colocando pessoas ao nosso lado. Nós queremos sim, de fato, viver, Pai, os melhores dias, a plenitude do que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Deus querido, ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, real, onde nós não vamos ficar com medo, Pai, se os nossos amigos, ainda que os nossos amigos naturais, a tua palavra diz assim, Pai, que pode uma mãe se esquecer do filho que ela amamentou, que ela viu nascer, e o Senhor diz assim: eu todavia não abandonarei você, não te deixarei jamais. Obrigado, Pai, porque esse lugar de segurança é nos teus braços. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui dentro hoje, recebendo dessa palavra. Pai, que a partir de hoje nunca mais, Pai, nós venhamos nos esquecer de quem somos no Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós estamos dispostos, Pai, a viver os teus sonhos, porque os teus sonhos, Pai, eu posso dizer com propriedade, eles são muito melhores do que os nossos. A tua vontade é muito boa, Pai, a tua vontade é perfeita, e que essa vontade ela seja manifesta. Eu oro para que o Senhor coloque pessoas ao lado dos meus irmãos, que vão aproximá-los mais do Senhor, que vão aproximá-los mais do propósito, e que nós também possamos ser esses amigos que vamos aproximar os outros de Jesus, através do nosso testemunho, através da nossa forma de viver, que o nosso falar seja doce como a voz do Senhor, e que eles possam, Pai, ser também apaixonados por Jesus, assim como nós somos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia, amém, irmãos. Sejam abençoados e eficazes na prática da palavra. Entenda que você não está sozinho. Amém? Não se esqueça, se você está visitando pela primeira vez e ainda não preencheu, eu até agradeceria se todos os irmãos que puderem e quiserem, porque nós vamos fazer uma atualização na nossa planilha, preencher o QR Code ali. Você pode até abrir e vai para sua casa, deixa aberto lá e você preenche depois com calma. Nós vamos estar atualizando alguns dados e também para nós podermos conhecer vocês melhor, amém?